Final de jogo, galera. Enfim, o Palmeiras estreou, acabou o jogo agora 1-0 para o Palmeiras, diante da Portuguesa, jogando no Canindé, jogando fora. E um jogo que eu falo para vocês o típico jogo de estreia, de início de campeonato. Um jogo onde as duas equipes ali correram até onde tiveram pernas, né? O Palmeiras, eu acredito que jogou melhor, claro, com um jogador a mais. O jogador ali da Portuguesa foi expulso ali por uma entrada forte no Larsson, né? Ele pisou, errou, não chegou na bola, né? E pegou o jogador do Palmeiras, o Larsson, e fez a falta, tomou amarelo. Aí o juiz foi pro VAR e expulsou o jogador merecidamente. Um lance parecido com aquele lance da Libertadores, com aquele lance do Pulgar em cima do Fux, né? E o Pulgar foi bem mais intenso do que essa entrada aí do jogador da Portuguesa. Palmeiras venceu por 1-0. O jogo terminou agora aí. Vim fazer esse pós-jogo aqui para vocês, para nós aí do nosso canal aqui, Fabão Palmeirense. E peço que vocês se inscrevam no canal e deixem o like. Certo, galera? E o Palmeiras eu acredito que o melhor jogador do Palmeiras hoje, um jogador mais lúcido que correu, foi o Luigi, né? O atacante. Nosso atacante aí que está compondo aí o time profissional, que veio da base. O Luigi o gol foi dele. Ele jogou bem. Marlon Freitas também jogou bem. Acho que não errou um passe no jogo. Acredite se quiser. Não errou um passe. E o Palmeiras foi um jogo burocrático, né? Um jogo de estreia ali, perna pesada, jogadorzada, tudo correndo onde a bola estava. Não tem aquela tática, né? A Portuguesa no início do jogo estava bem, estava jogando bem contra o Palmeiras. E claro, a Portuguesa terminou a temporada, já vem um bom tempo treinando, bem antes do Palmeiras, né? O Palmeiras fez aí uma semana quase de treinamentos. E um jogo que é o esperado aí, com o time praticamente reserva. O Flaco Lopes, Vitor Roque não estava entre os relacionados, né? Não estava no jogo. Palmeiras entrou aí com o Carlos Miguel, Giai, Murilo e Benedetti. E o Jefté na esquerda. Meio de campo, Marlon Freitas, Larsson, Maurício. E no ataque ali o Luigi e o Ramon Sousa e o Alan também no meio estava jogando. Até onde eles conseguiram correr, o jogo foi até bem. Mas é diferente quando a gente vê a nossa lateral direita. Quando eu falo pra vocês que o Gilberto merecia uma oportunidade nesse time, a gente não tem lateral direito, não tem lateral esquerdo. Quando o Piquerez não joga na esquerda, aí tem que colocar o Jefté. É isso que eu falo. Quando você contrata um lateral ruim, um lateral fraco, quando o titular se lesiona ou não vai jogar porque é início de temporada, né? Tem um jogo de quarta-feira já aí contra o Santos. E esses caras não tem um reserva na lateral esquerda, não tem um titular na lateral direita. Quem é o lateral direito do Palmeiras hoje? O Kelvin foi contratado, mas o Abel não confia nele, parece que não confia. Ele não joga, quando ele joga ele é um jogador medroso. O Giai é todo estabanado, o Giai tem a força de vontade, mas quando ele não faz falta, ele tropeça na bola e cai, dá carrinho, meu Deus. E assim, o Palmeiras não tem um titular hoje na lateral direita. Na minha visão, teria que contratar um lateral direito bom. Enfim, o Murilo também não está bem, já iniciou a temporada, um jogo onde ele não consegue correr mais, não acompanha o atacante. Ele teve um lance ali, um imbróglio ali com o Carlos Miguel e mais um atacante, que o cara saiu atrás dele, conseguiu vencer na corrida, e quase acontece um gol que o
Carlos Miguel também saiu do gol para tentar cobrir ele. Uma lambança. E esse primeiro jogo ali a gente vê algumas falhas, né? O Benedetti também, claro, aí é um garoto, não tem tanta experiência, né? Ele joga bem quando ele joga com o Murilo, com o Gustavo Gomes, né? Que o Gustavo Gomes faz a marcação, ele fica mais na sobra. Mas com o Murilo não está bem, aí acaba estourando no garoto. Ele teve um lance ali que ele escorregou no cruzamento e o atacante da Portuguesa cabeceou, pegou meio que no susto, né? Que ele não imaginava que o zagueiro fosse falhar daquele jeito. Mas tá iniciando agora no time profissional, tem todo o futuro pela frente aí. Mas o jogo de hoje não tem muito o que falar, galera, porque o jogo em que o Palmeiras, a perna pesou, o Abel ali deu uma cara pro time, o time do Abel, uma coisa a gente pode falar que é um time que tem um padrão, né? Aí depois ele colocou o Andrés Pereira, colocou o Fux, colocou no final, tirou o Luiz, que estava esgotado porque ele deu um trabalho terrível para a defesa da Portuguesa. Colocou o Bruno Rodrigues, também não está jogando bem, né? E temos que esperar aí alguma novidade para esse time do Palmeiras que voltar, porque hoje não tinha Gustavo Gomes, Piquerez, o Andrés Pereira ficou no banco, não tinha o Paulinho tá lesionado, né? Mas é desfalque. O Lucas Evangelista. E o Palmeiras precisa, vendo o jogo de hoje, a gente fica apreensivo que o Palmeiras precisa de um meio de campo, um cara organizador, porque o Maurício não é esse cara. O Maurício é quase um meio atacante, ele não arma jogo, ele não tem muita velocidade, é um cara que não marca, né? Ele não tem físico para estar marcando. Tem alguns lances ali que ele consegue fazer a jogada, mas é com bola no pé. E um destaque aqui para o Marlon Freitas, que para mim comandou o meio de campo. Jogador lúcido, faz o simples, bem feito. É inteligente, pega a bola, já olha o companheiro melhor posicionado e toca. Dificilmente ele perde uma bola ali para gerar um contra-ataque. É um jogador inteligente. E agora fica nítido, o Palmeiras precisa de uma contratação de um lateral direito, um zagueiro, o meio de campo, um camisa 5 e um atacante, que seria o John Arias. O Almada também poderia ser esse cara de meio de campo, um camisa 10 clássico. O Palmeiras precisa de jogadores desse nível se quiser competir de igual para igual com o Flamengo, Cruzeiro. São times que estão montando a verdadeira seleção aí, a cavalaria. O Cruzeiro já tem um time bom, contratou o Gerson agora. Eu queria ver o Gerson no Palmeiras. Ele é aquele jogador de meio de campo clássico, jogador que joga com a perna esquerda. Mas o Palmeiras, não sei, é a questão dos valores, né? Quase 30 milhões de euros aí o Cruzeiro vai pagar para ter o Gerson. Mas eu acredito que o Gerson, o Palmeiras não insistiu muito, porque o Gerson, ele é um jogador que a gente não sabe a cabeça. É um excelente jogador, mas só que o staff dele, que é o pai dele, não sabe gerir direito a carreira dele. Ele não fica um ano num clube. Ele tava no Flamengo, capitão do clube, questão de salário, que até o Flamengo tentou aumentar o salário dele, ele preferiu sair. Aí vai lá pro time da rua, pro Zenit, ganhando uma bala. Aí já quer voltar pro Brasil. E esse é um tipo de jogador que, assim, me agrada muito, que ele é um excelente jogador. Mas a questão do grupo, a questão do elenco, por exemplo, com o Palmeiras, com o Abel, ele não quer o tipo de jogador desse que vai tumultuar o elenco, né? Um jogador muito estável, muito... como que eu posso falar isso sem ofender o jogador? Enfim, pouco inteligente na questão de administrar a sua carreira e de não ter uma pessoa profissional para estar orientando esse rapaz,
Porque ele é um excelente jogador, só que não para em nenhum clube. Aí ele sai do Flamengo ganhando uma bala, o clube da Rússia, o Zenit, contrata ele. Aí logo em seguida ele já quer sair, aí tem que ter um clube que vai lá e pagar uma bala para ele. Faz o contrato, ele ganha em cima do clube, nessa negociação. Aí vem pro Cruzeiro, vai ficar aqui, vai jogar 6 meses. E vai tumultuar o ambiente e vai querer sair em seguida. E ele sempre fez isso, desde o Fluminense. Mas o assunto do Gerson já é passado. Acredito que é por isso que alguns jogadores que são excelentes tecnicamente, mas o Abel não permite esse tipo de jogador, mesmo que tenha nome, porque estraga o ambiente, né? Enfim, galera, o jogo de hoje foi um jogo fraco tecnicamente, né? Um jogo de estreia, um jogo onde não tinha vários titulares, um time mexido aí pelo Abel. E vamos esperar aqui para as próximas partidas aí. O Palmeiras já começa a colocar o time considerado titular, né? Estamos aqui aguardando aí essas questões também da contratação do Almada, do Arias. E é isso, o Alan também jogou bem quando teve pernas, né? Porque correu bastante. Luigi, Marlon Freitas, Carlos Miguel quis dar entregou um pouquinho ali, né? Que é da onde ele é um excelente jogador embaixo do gol. Tem muitos jogadores que são assim, que nem o Marcão, mas com a bola no pé pro cara armar uma jogada, sair jogando, tentar dar um drible, esquece. Nesse sentido, o Everton é bem melhor que ele. Domina uma bola, sabe tocar do lado, cruzar. Mas claro, a gente fala que o goleiro tem que ser bom embaixo do gol, mas hoje em dia o futebol mudou, é diferente. Tem que saber sair jogando. E ele, tecnicamente, com os pés, a gente sabe que não funciona. Certo, galera? Se inscreva no canal, deixa o like, tá bom? Compartilhe esse vídeo com mais palmeirenses. Amanhã estarei na Arena Barueri acompanhando aí. Vou até dormir porque amanhã o dia vai ser corrido. 11 horas o Palmeiras vai jogar contra o Remo na Copinha. Já está classificado. Mas eu, como falei pra vocês aqui, eu gosto de acompanhar a molecada. Vou estar lá na Arena Barueri, certo? Aí a gente vai se falando, vamos aguardando aí as questões das contratações do Palmeiras. Mas esse foi o nosso pós-jogo aqui, certo? Se inscreva no canal, deixa o like. Fui!